Quantas vezes eu e ele aprontamos aí quando éramos no mundo e mantivemos uma amizade saudável, ela se perdura até hoje. Tive muitos amigos na minha mocidade e se perduram até hoje, tanto de perto como de longe, alguns a gente ainda conversamos via WhatsApp, ainda bem que nos ajuda, né? Antigamente era mais difícil. E alguns nós reencontramos, e é muito bom quando a gente vê aqueles amigos que venceram, né? A vida, os desafios são enormes. Mas enfim, granjei amigos, isso é importante. Também quero saudar os nossos irmãos que estão em casa, as irmãs, e vamos já compartilhar da palavra de Deus antes da leitura. Eu fico meio deslocado assim. Minha esposa me acompanha para tudo quanto é lado. Nós estamos sempre juntos. Até quando ela fica internada, eu interno junto com ela. É impressionante. Ficamos o tempo todo, né, junto, e sinto bastante a falta dela aqui hoje, mas ela não pôde vir. Estamos ainda lutando pelo quadro de saúde dela. Estourou um disco, né, na coluna, e dessas uma delas também tem, como é que se diz? Uma hérnia de disco ainda para cooperar. Então ela está aguardando, na verdade, uma infiltração, que não é nada barato. E ficar na fila do SUS não é fácil, vai me ajudar até um pouquinho a mensagem aqui de hoje. Peço que os irmãos e as irmãs abram as suas Bíblias em Marcos capítulo 5, versículo 27, vou falar de um texto bastante conhecido, e trará para a gente uma compreensão, ou aliviará o coração de alguns nesta manhã. Todos acharam? Diz assim: se falhar um pouquinho aqui na leitura, eu preciso renovar meu óculos e às vezes dar umas embaraçadas. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Eu falei o versículo 5, 27? Vamos lá. Agora estou no 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz, ser curada deste mal, deste teu mal. Bem, podem tomar os assentos em nome de Jesus. Glória a Deus. Dificilmente um crente, um cristão, ou não leu ou não ouviu falar dessa mulher. Tem até em algumas Bíblias subtítulo, na minha não tem. A mulher que tinha um fluxo de sangue. Fluxo de sangue, todas as mulheres sabem o que é. Nós homens sabemos, né? Mas através delas não conhecemos
com tanta profundidade quanto as mulheres. Sabemos que é desagradável, traz um desconforto, porém algumas ficam agitadas, nervosas, e para os homens que não compreendem, né, ainda mais aqueles que são novos aí de casamento e tal, também passei por isso. Nós dizíamos que elas eram tão bipolares, uma hora você está de um jeito, outra hora você está de outra. Que maluquice é essa? Uma hora você quer me abraçar e quando eu quero te abraçar você não quer me abraçar. Então a gente não compreendemos quando são mais novos, mas depois nós vamos entendendo. Claro que isso, ao longo dos anos, ajudou o homem a entender por quê. O avanço de estudo, tecnologia, a participação dos esposos com as suas esposas, em médicos, enfim, com ginecologistas, conversas, então, tem ajudado e bastante em nossos dias. Mas nessa época as coisas eram mais difíceis. Acredito que na época do meu pai e da minha mãe, lá atrás também era difícil. Era um desafio para ele compreender, eu acredito, os que eram da época do meu pai. Imagine esses há mais de 2000 anos atrás, para entender, né? E ainda vamos voltar ainda mais 2000 anos antes do nascimento de Jesus. Quão difícil era, tanto para a mulher, quanto para o homem também. E ainda para ajudar, tinha uma lei que fazia com que causasse mais problemas ainda. Então, quando nós pensamos em situações difíceis ou difíceis, e se você pensar que a sua é difícil, eu quero te chamar para dentro desse texto hoje, para que você possa compreender que, por mais difícil que é para nós hoje, sem ignorar a dificuldade de ninguém, até a minha, da minha esposa, da minha família, era muito mais difícil para eles antigamente. Por quê, pastor? Primeiro, Levítico capítulo 15, versículo 25, nós vamos dar uma lida para vocês entenderem um pouquinho. Dentro de um contexto remoto. Versículo 25 de Levítico 15. Eu vou ler aqui. Também a mulher, quando jorrar o fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação. E toda a coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que tocar será imundo. Portanto, lavará as suas vestes, se banhará com água e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. Cinco dias já é difícil para as mulheres. 7, tem algumas que chegam até mais longe. Imagine essa mulher, 12 anos.
Começa a pensar aí. 10, 12 dias. Eu falo isso com mais, não com mais propriedade que os irmãos, mas por alguma coisa que vivenciei dentro da minha casa. Minha esposa tinha uma hemorragia, e isso era muito difícil. Traz fraqueza, dificuldades. A gente pensar em 10 dias, passava disso. Agitação. E era muito complicado. E por conta disso, ela ainda teve mioma. Passava por esse período. Os irmãos sabem que o mioma se alimenta também do sangue. E ela, passando por esse quadro, depois de tudo isso, ela já com esse problema na coluna, as hérnias de disco, mas ainda não tinha estourado. Mas comprimia e ela chegava a ficar 14 dias sem andar. 10 mais 14, 24 dias. Como faz, pastor, para conviver? E aí nós pensamos, como minha vida é difícil. Como as coisas são difíceis. E tem aqueles que vivem no conto, aqueles contos de história, aqueles filmes, ou até mesmo aquelas propagandas. Antigamente as de margarina era bacana, né? Sentava toda a família ali, passava a manteiga no pão, todo mundo sorrindo, feliz, e todo mundo dali de Doriana, não ganho nada a fazer propaganda, hoje é Quali, e aí por aí vai. Sentava ali todo mundo olhando, aquelas propaganda, tudo com famílias, né? Tudo mostrando aquela... E a juventude olhava e falava, eu quero uma família assim, quando eu crescer, e vai tudo ali. E nós não imaginávamos quanto era difícil para os nossos pais. E o sonho de que sair de casa e casar era tão bom, porque dava a sensação de estar livre. Estou livre da cobrança do meu pai, estou livre da cobrança da minha mãe, e é tudo mil maravilha. E o pai falava, meu filho, chega mais cedo, você está chegando muito tarde, você está me dando trabalho. Falava, não vejo a hora de casar e sair de casa. Que é mil maravilha. Coisa boa. Eu, na atualidade, falo para o meu filho, vá. Vá que é bom. Tu vai aprender bastante com a vida. Meu filho fala, pai, não. Quero estudar, deixa eu terminar a faculdade. Isso aí, então termina. Por quê, irmãos? São desafios que nós enfrentamos. Essa mulher foi abandonada por tudo durante 12 anos. A Bíblia não fala o nome dela. A Bíblia não diz se tinha marido ou não. A Bíblia não fala, enfim, algo que possamos, que venhamos falar mais a respeito dela, da pessoa dela. Mas o que a Bíblia traz aqui é o suficiente para a gente entender. E essa mulher passava por um problema difícil. E o problema da doença que ela tinha, ainda causava para ela um distanciamento familiar. Se ela não tivesse marido, pai e mãe ela tinha, irmãos deveria ter. Se
não tivesse ninguém vivo, pelo menos no dia a dia, na infância dela, ela arrumou uma coisa que nós começamos no início do culto, com o que o pastor Jurandir disse: amigos, amigas, coleguinhas. Ainda se não tivesse coleguinhas, ela podia sair na rua tranquilamente. Tinha força para comprar um alimento. Mas o caso dessa mulher começou a mudar. A doença começou a mudar muitas coisas na vida dela. Trouxe distanciamento de pessoas que ela amava, de amigos, de parente. E quantas vezes isso acontece? Não precisamos nem olhar para fora, só olhar dentro de casa. Quantas pessoas, eu ontem fiz uma visita, perdi uma tia minha, fiz uma visita para o meu tio, conversando com meu tio, que é pastor também. E olhando, conversando sobre problemas, doenças. E a gente vemos que, falando, eu falei para ele: tio, depois que eu nunca senti uma dor de cabeça. Ou seja, deixa eu arrumar. Senti uma única vez e fiquei 9 dias internado aqui no hospital. Mas eu era bem novinho. Depois nunca mais senti uma dor de cabeça. Só fui sentir depois do Covid agora. E meu tio falou: eu também nunca senti uma dor de cabeça. E aí, quando nós escutamos alguém dizer, e isso é mais, não que os homens não tenham, mas as mulheres são mais propícias a dores, tem mais dor do que o homem. Se nós tivéssemos as dores que elas têm, eu fico pensando, eu olho para minha esposa, eu falo: Jesus, uma dorzinha, eu fico de cama, imagine. Ela é dor na coluna, dor na perna, dor não sei na onde, é dor aqui, dor ali, limpando a casa, arruma aqui, vai lá, vem cá, tá. Ajudo ela bastante, mas tem muitas coisas que ela quer fazer do jeito dela, né? E ela vai ali e faz. E eu falei: depois do Covid eu senti dor de cabeça. E quantos que a mulher às vezes reclama que está com dor de cabeça, ele acha que é uma bobagem. Às vezes o marido, e ela acha que é uma bobagem. Tem pessoas que não conseguem nem olhar na enxaqueca. Nunca tive, graças a Deus. Minha esposa tem. Toma um remédio que é... não vou me lembrar do nome. E a fórmula é naratriptana, Naraming. Contínuo. Já chego lá na farmácia, está lá, contínuo. Tem que comprar todo mês. Enxaqueca é horrível. Eu imagino por ela. Então nós vemos coisas simples. E aí o marido ou a mulher, ela desdenha. Ah, frescura. Não é nada. Está sentindo nada. Parece uma coisa simples, mas não é. Quantas pessoas são excluídas pelos seus próprios familiares, pelo próprio marido, pelos filhos, pela esposa. E ser excluído é uma coisa que nenhum de nós queremos. Nem quem exclui quer ser excluído. E essa mulher foi excluída por todos. Porque existia uma lei. Existia uma lei dentro da religião que impedia tudo isso. Imagina se
Aquela mulher tá aí, você fica pensando as idas dela para o hospital, para o médico. Porque a Bíblia fala que ela foi nos médicos, gastou tudo que tinha, mas não tinha jeito, não teve solução. Imagina as idas dela e algum vizinho, alguém que estava do lado, via ela indo e olhar, falar, onde ela tocou? Alguém viu onde ela tocou? Alguém viu? Onde ela colocou? Se ela colocou a mão em algum lugar? Porque ela 12 anos, ou 10 anos, ou 5 anos, vamos colocar 6 meses, mesmo que não fosse todo aquele sangue, mas foi trazendo fraqueza. Imagina. E ainda tinha uma lei que falava assim, ó, aonde ela tocar é imundo. E quem tocar ali vai se tornar imundo, é impuro. Imagina, o vizinho ficava assim, ela passou aqui, ela tocou aonde? Ali? Fraca, raquítica, precisando de ajuda, mas ninguém podia ajudar aquela mulher. Ninguém podia limpar a casa dela. Porque se tocasse em alguma coisa era imundo. Ninguém podia se aproximar daquela mulher. E para ela se tornava o grito silencioso. E gritava, 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 mas ninguém ouvia. E se ouvisse, fazia que não estava ouvindo. Fala, não, já está ficando louca. Já está ficando doida. Né? Ela se sentia sozinha. Uma história que algumas pessoas passam. Tem pessoas em quadros, se encontram quadros de enfermidades, doenças, que não tem visita. Meu filho fez uma cirurgia no dedo esses dias. E nós ali no hospital, passamos a ser visita de muitos pacientes ali. Eu, a minha esposa, eu passava a noite com meu filho e ficava ali com alguns pacientes que não tinham visita. Alguns gritavam e falavam, pastor, me leva para a igreja. Me leva para a igreja, pastor. E nem sabiam se eu era pastor ou não. Preciso ir para a igreja hoje, me tira daqui, me leva para a igreja. Pessoas pedindo uma palavra. Pessoas querendo ouvir alguma coisa. Essa mulher tão longe, agora imagine ainda a religiosidade afastando ela mais ainda de Deus. Fique imaginando aquelas pessoas que quando nós falamos do evangelho para ela, e às vezes ela acha que é um fardo, que é um peso, e se distancia. Aqueles que vão pregar o evangelho de Cristo, já leva logo a dificuldade. Já põe logo a dificuldade na frente para a pessoa. Fala, ó, Jesus é bom, mas você vai passar por isso, 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 isso. Fala para você, olha, estou aqui pregando para você, mas estou com uma dor. Leva logo os problemas. Aí a pessoa olha e fala assim, Mas Jesus, o Marcos, ele fala dessa história dentro do Evangelho, o próprio Jesus falando do que havia ocorrido. O impressionante ou interessante é que essa mulher, ela ouviu falar de Jesus.
Ela ouviu. E ao ouvir, ela falou: não, mesmo fraca, debilitada, mesmo sabendo que tem vizinhos meus que vão estar ou no portão ou lá no meio, porque onde Jesus estava tinha uma multidão que o seguia, uns para serem curados, outros para criticarem, porque é isso que nós vivemos, ou não é? Quantas críticas nós ouvimos a respeito do Evangelho de Cristo? Embora nós sabemos que tem pessoas que cooperam para isso, e ajuda a propagar o escândalo. A Bíblia diz assim que o escândalo vem, sem problema, tem os escândalos que vêm, mas tem aqueles que ajudam ainda a propagar, porque assim eu estou abrindo os olhos dos irmãos. E aí começa a trazer todos os problemas que tem, que acontecem. Nós somos ser humano e sempre vai haver problema. Nós estamos em uma caminhada em busca de uma perfeição. Talvez, acredito que nós não vamos chegar a essa perfeição. Essa perfeição 100%. Mas nós vamos nos esforçando a cada dia, para que nós vamos melhorando aquilo que o Espírito Santo vai falando no nosso coração para a gente abandonar. E nós vamos abandonando, porque são muitas coisas que nós temos, irmãos. São muitas coisas. Muitas coisas que nós temos embutido dentro de nós. Vai me dizer quem não passa pela cabeça, bateram no filho, que no meu filho, e não pensa de ir lá e devolver. Aí você lembra: eu sou crente, misericórdia, Jesus, mas eu quero bater, mas Jesus me ajuda, mas Jesus, alguns falam: eu quero matar Jesus, eu quero, mas Jesus, eu não posso. Vai falar que não passa. Quando você vê alguém maltratando uma outra pessoa, você já conhece a palavra. Alguém cospe numa pessoa que está em situação de rua. Você olha assim, se você não está no lugar dele, amigo. Se você não quer arrumar uma briguinha. Aí você fala: deixa eu arrumar uma briguinha santa, Senhor. Esse incircunciso, esse endemoniado. Oh, meu Deus, não quer ir até lá. As pernas também. Nós temos muitas coisas que guerreamos todos os dias. Guerreamos todos os dias. E essa mulher, ela olha, fala: bom, agora é a minha oportunidade. Hoje ou nunca mais. Agora. Mas sempre tem esse mas e se eu for, como que eu vou fazer? Ela toma uma decisão e nessa decisão ela cria uma estratégia. Primeiro, se eu for de frente, tem duas coisas. Alguém que me conhece vai me ver e vai falar assim: essa daí, fique longe dela, se afaste dela. Proteja o mestre, porque tem aqueles que querem proteger Jesus, acham que ele defende Jesus, em vez de Jesus defender ele. Proteja o mestre, não deixa ela tocar nele, fica longe dele, vai se afastando todo mundo.
Ela olha, pensa e fala: ah, já sei o que eu vou fazer. Eu vou por trás da multidão. Vou deixar todo mundo passar. E depois eu vou até ele. Possa ser que ela se arrastava. Com alguma dificuldade para andar, ela ia ter. Porque foram 12 anos. Fraca. E ela vai. Ali, devagarzinho, escondendo, cabeça coberta, licença. Devagar, devagar. Por trás, toca as vestes de Jesus. Mas a Bíblia fala que tinha uma multidão que comprimia ele. E Jesus fala: peraí. Alguém me tocou. Sempre vai ter pessoas que vai duvidar de você. Sempre. Sempre vai ter. Nós ouvimos falar aqui de uma cura. Foi? Minha esposa, além desses problemas, aqueles que estão em casa, e o vídeo vai ser reproduzido, o pastor falou dos problemas que a esposa tem. Mas minha esposa foi curada de vários nódulos na garganta. Minha esposa foi curada de anemia falciforme aos 15 anos de idade. Eu fui curado dos rins. Problema no rins eu tinha. Você sabe que a enfermidade, quando ela se torna crônica, ela nos paralisa. Nos paralisa. E são poucos aqueles amigos que vão te ver. E olha lá se vai. E às vezes poucos parentes vai te ver. São poucos que vão querer te ver, ver a pessoa voltar a andar, ver a pessoa estar bem. Na maioria, se for crente, cristão, crente, né? Cristão não, crente. Vai olhar e vai falar: esse daí, meu, deveria estar fazendo alguma coisa de errado para estar vivendo isso. Até apelido é colocado. A irmã está com dor, ou o irmão, ou a mulher do pastor, ou dos pastores, se vê de longe e fala: ah, lá vem a Maria das Dores. Que fé é essa? Que você vive assim? Que fé é essa? Só vive com dor? Tem aqueles que ficam pelas costas. Ah, é? Você acha que o pastor é homem de Deus? Você acha? Você acha que o diácono da igreja é homem de Deus? Ah, a mulher dele. Vai para a igreja, vai uma vez por mês e os outros dias fica em casa deitado porque não consegue andar. Será que esse homem é homem de fé? Ele prega fé, ele fala de fé, mas será? Será que é mesmo? Ou o pastor prega, mas a mulher dele está doente? Será? Será, pastor Jurandir? Pastor Alessandro? Será que é homem de fé mesmo? E é isso que escuta, isso é as conversas que ficam por aqueles que são os pseudos cristãos. Pseudos cristãos. Em vez de olhar e falar assim: poxa, com tudo isso ainda eu vejo sorrir? Com tudo isso ainda eu vejo uma palavra de motivação? Com tudo isso eu vejo uma palavra de fé? Com tudo isso ainda vem fazer visita para nós? Com toda essa dificuldade, com dor ainda eu vejo um sorriso? Meu, quero esse Jesus.
Qual é esse Jesus aí, pastor Alessandra? Qual é esse Jesus, pastor Jurandir? Qual é esse Jesus aí, obreiro, que vocês têm? Que a irmã está com dor nas costas, dor no ombro, dor nas pernas, o irmão chega cansado, dor de cabeça, as pernas estão ali, ele vai se arrastando, vai com dor, né? Difícil para dobrar o joelho, às vezes dobra um sol, quando não, ora de pé, ora sentado, está ali no culto, está buscando a Deus, mas que fé é essa, meu irmão? Que você com todos esses problemas ainda está ali buscando a Deus? Fala para mim, porque eu também preciso desse mesmo Jesus. Eu quero dizer para você que quando nós ouvimos a palavra de Jesus, como esta mulher ouviu, esta mulher escutou essa importância, ouvir a palavra de Deus e executá-la, fazer um plano na nossa vida. Não adianta eu escutar e ficar sentado, e ficar em casa, e ficar só ouvindo. Hoje nós sabemos, com o acesso da internet, tem nos ajudado bastante, mas estar junto, estar próximo, orar, o estender as mãos, o levantar as mãos, o ouvir a palavra de Deus, o estar próximo, e Deus fala assim: ei, encosta naquele homem, encosta naquela mulher, pode acontecer um milagre, acontecer uma cura, porque a palavra de Deus é Ele que ordena, é Ele que faz as coisas acontecerem. É Ele que faz. Deus que faz. Nós não podemos fazer de um caso esporádico uma doutrina, mas existem situações que ela acontece. Estava em uma vigília em Mauá, um culto no lar. De repente veio uma irmã e meu primo vivia uma vida errada. E por conta disso, dentro do sistema naquela época, ele apanhou muito os que nos protege pelo Estado. E ele ficou com dificuldades para andar. A surra e água fria, paulada e água fria, paulada e água fria. Os pés, E nós fomos para um culto, ele saído, tema, fomos para um culto, e lá naquela casa, uma irmã, nada a ver, tá com questões de doutrinas, cabelo longo ou curto, mas essa irmã estava com cabelo longo e passou assim nas pernas dele. Batia assim, o cabelo assim, e meu primo ali andava assim, ó, para vocês terem noção. Esperava para sentar. Saímos cedo. Aí nós segurava ele. Aconteceu isso. Logo terminou o culto, vamos orar. O primo levantou, saiu andando normalmente. Claro que não vamos fazer disso uma doutrina ou santificar, beatificar a irmã. Mas existem casos que são esporádicos, que acontecem na vida do ser humano. Mas Jesus, ele estava ali, aquela mulher encontrou com ele, tocou nas vestes dele, e ele disse assim: ó, multidão, espera aí. Toca. De mim saiu virtude. Alguém tocou em mim porque de mim saiu virtude. E os discípulos que estavam ali, as pessoas que estavam em volta, e um deles disse assim, Pedro fala, de pessoas. Tem um monte. Só nós aqui. Um monte aqui. Alguém eu não sei.
Mas alguém pode sair curado nessa. Eu posso chegar na minha casa e a minha esposa está curada e nem precisar passar pelo médico, sem negligenciar ou sem dizer que nós não precisamos de médico. Nós precisamos. Mas posso chegar em casa e aí minha esposa fala, tudo que eu não podia fazer, eu posso fazer. Sabe por quê? Porque eu creio nesse Deus. Que Ele usa o médico e que Ele, se Ele não quiser, Ele também não precisa usar o médico. Nós estamos falando de um Deus que não há limitações. Não tem limite para Ele. E se você estiver aqui, ou aqueles que estão em casa, ou que vão ouvir a palavra depois, eu quero dizer para você, se você ouviu a palavra de Deus, ouviu dizer de Cristo, agora vai, corre ao encontro dele se ainda não foi, porque ele tem cura, ele tem libertação, ele tem milagre, ele tem bênção em meio às nossas dificuldades, porque nós fazemos parte deste mundo e este mundo tem dificuldade. Jesus disse isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, nós vamos vencer, vocês vão vencer também. E o mais legal dentro desse texto é que a mulher ela vai toda trêmula. Ela criou a estratégia, foi por trás, tocou na hora, e ela chega toda trêmula. Quando ela escuta dizer, alguém me tocou. Essa trêmula pode ser que ela vá lá, e agora? Vou colocar Jesus numa situação complicada, se tiver alguém aqui que conhece. Ou talvez o peso Jesus. Mas imagina, cumprindo o que Isaías disse, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Estava sobre ele. E ela agora imunda, purificada, passei a minha imundície para ele, e agora vou falar, todo mundo vai o considerar imundo, impuro. A Bíblia diz que Jesus, mesmo não sendo pecador, tomou os nossos pecados, levou sobre si, tomou sobre si os nossos pecados, pegou o meu, os seus, as pessoas daquela época, ele tomou os pecados deles sobre si, para deixar livre, para deixar liberto. E nessa manhã, o Senhor Jesus está trazendo a nós esta lembrança, que Ele tomou os meus pecados, os nossos pecados, porque todas as vezes que nós pecarmos, lembra de uma coisa, isso não é a gente fazer uma legalidade com o pecado, não é isso não. Porque tem aqueles que pecam conscientemente, vão ter, eu pequei, vou lá, peço perdão, tá, Deus perdoa, mas a consequência ela vai vir. E aí vai escutar dizer, mas vai e não peques mais. Mas ele pega os nossos pecados. Fala, fique livre. Seja livre. Seja liberto. Fique livre de mal. E essa mulher, ao se libertar desse problema, alguns estavam esperando. Ela vai lá, ela testemunha ali em frente àquela multidão. Foi eu que te toquei, foi eu. Em curva ali, foi eu que te toquei. Fui curado. Jesus não se preocupou, Jesus sabia, Jesus não sabia quem era que tinha tocado nele.
Você acha que Jesus não sabia o problema que aquela mulher estava passando? Ele era Deus. Mas ele queria ouvir ela falar com a boca dela. Ele queria pegar aquela multidão de julgadores que estavam ali, uma parte da multidão julgadora, condenadora, olhasse para ele e chamasse ele também de impuro, chamasse ele também de imundo, porque aquela mulher que eles excluíram há tanto tempo estava voltando agora para a sociedade. Ela poderia voltar para casa, voltar para o marido, voltar para os filhos, enfim, voltar para a mãe, se fosse o caso, voltar ali os irmãos, abraçar, voltar para as colegas, chegar em meio à sociedade e falar: agora eu estou liberto, agora eu estou livre, agora eu posso me aproximar de vocês, vocês de mim, já não tenho mais o mesmo problema. Chegar para o médico e falar: doutor, eu não vou voltar mais aqui para cuidar do mesmo problema, porque eu encontrei Jesus no caminho e Ele me curou. A importância do milagre de Jesus nas nossas vidas. Às vezes, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando? É porque Jesus quer ouvir você também dizer: Senhor, eu já passei muitas vitórias, muitas conquistas, mas eu não abro a boca, eu não falo, eu não conto, eu não digo para ninguém, eu não falo para ninguém, mas Deus quer levantar pessoas aqui nesta manhã para dizer: ei, eu quero te usar, eu preciso que você abra a tua boca, conte e diga o quanto eu sou importante. Tem alguém doente? Fique em paz, diga para ele: eu conheço um Deus que pode te curar, eu conheço um Deus que cura, liberta, salva, transforma e ainda leva para o céu. Eu conheço um Deus que está salvando vida e Ele está interessado em você. Mas pastor, se eu disser para a pessoa que Deus tem o poder de curar e ela não for curada, você está anunciando a palavra de Jesus. Não é a tua palavra, não é a minha palavra, mas é a palavra do Senhor Jesus que está sendo anunciada. Não se envergonhe, fala de Jesus. Jesus tem milagre para você, Jesus tem milagre para a tua casa, Jesus tem milagre para a tua família, Jesus tem milagre para esta igreja, Jesus tem milagre para nós nesta manhã. O Espírito Santo está aqui para dizer para você: toque em Jesus. Você pode tocar em Jesus, toque pelo teu pensamento, Cristo está aqui. Você pode dizer: eu sou livre para adorar esse Deus maravilhoso. Você está livre para adorar a Deus nesta manhã. Você está livre. Alguém que está em casa, estiver de cama, você também está livre, a sua mente está livre. Paulo estava preso e escrevia as cartas. Ninguém vai impedir de eu anunciar o Evangelho de Jesus, nem que for por carta. O prazer de morrer por Cristo. Alguém que disse: eu esmurro meu próprio corpo, eu abro mão de mim para servir esse Deus maravilhoso. Mesmo com todos os confrontos que ele tinha, mesmo com todos os confrontos que nós temos, com as suas dores, com o seu sofrimento, eu quero dizer para você: não largue, não pare, não desista. Deus não quer somente te curar, Deus quer terminar a mensagem assim. Ah, mulher, seja curada desse. E a tua fé te salvou. Além de cura, Ele garantiu a salvação. Está dizendo: a tua fé te salvou. Quem éramos nós, irmão? Todos nós vamos morrer um dia de alguma enfermidade. Todas. Eu não conheço ninguém que está lá, está escrito lá: morreu do nada. Morreu do que? Nada. Vai estar escrito infarto, derrame, câncer. Morreu de alguma coisa.
Nós estamos aqui por um momento. Nossa moradia eterna não. É lá, com o Senhor. É lá. Então jamais desanime. Jamais desista. Nunca desista. Nunca desista. O professor disse para mim assim, Reverendo Edmar, nós aprendemos 3 coisas com o diabo. Todo mundo. Como é que fala uma coisa dessa? A gente vai aprender 3 coisas. Todo mundo persistir e nunca. Você acha que o diabo desiste? Agora eu sou de Cristo, tá tudo certo, eu piso na cabeça do diabo, ele eu piso na cabeça, daí ficou para Jesus. O diabo não pode, se nós somos humildes e reconhecer Deus, Ele que nos livra das garras do maligno. Por isso que nós temos que hein? Não desista. Por maior que seja a sua luta, você tem vitórias para contar. E terá vitórias para contar. Deus abençoe a igreja. Obrigado, pastor, pelo convite. Peço que os irmãos continuem orando pela minha esposa, minha casa, eu, meus filhos. Amém? Eu sei que os irmãos oram por nós. Continue orando. Vamos sair dessa logo logo. Vamos estar aqui para contar a vitória. Deus abençoe. Em nome de Jesus.